Oi, meu nome é Renata e hoje eu tô aqui pra gente ter uma conversa sobre as nossas metas que a gente traça normalmente no começo do ano para que a gente possa atingir um objetivo. Bom, eu sei que no começo do ano a gente está sempre muito motivado a fazer metas novas, né? Porque é ano novo, a gente começa a sonhar, é mais fácil sentar, é mais fácil planejar. Mas o que acontece é que no decorrer do ano a gente vai se desmotivando por algumas razões. Então, eu tenho feito metas desde, acho que quando eu tinha 17 a 18 anos, foi quando eu entendi mais profundamente a importância de traçar metas para a realização dos objetivos. E isso para mim funcionou muito bem, sempre funcionou muito bem, mas como eu falei, essa questão de só traçar as metas no início do ano, para mim, acaba que não funciona muito bem. Então, qual é a minha estratégia atualmente? Nesse começo do ano de 2022, eu tracei as minhas metas, eu escrevi, coloquei no meu caderninho e ele realmente foi para a gaveta. Eu não coloquei ele exposto por alguma razão, eles não ficaram expostos. E eu me deparei com esse caderninho recentemente e eu vi que ali tem algumas metas que eu nem comecei e a gente já tá no meio do ano. Então é por essa razão que eu decidi fazer esse vídeo agora, e eu sei que esse vídeo vai servir para qualquer momento da sua vida que você for ver esse vídeo. Hoje eu tô na primeira semana do mês de julho do ano de 2022. E quando eu vi esse meu caderninho, eu fiquei bem balançada, pra falar a verdade, porque eu vi ali que duas metas eu nem comecei. Então eu coloquei ali aquela meta e talvez eu não tinha a absoluta certeza sobre aquela meta, porque hoje, olhando essas duas metas, elas não têm tanto sentido pra mim nessa minha realidade de hoje. Então o primeiro passo que você precisa necessariamente ter para estabelecer os seus objetivos é ter clareza do que você quer. Não somente escrever e sonhar alto, mas ter a clareza do que você quer e estabelecer o objetivo, né? Quais são os passos que eu vou ter que fazer para me cumprir essa meta? E isso funciona muito bem, porque se eu coloco só uma meta e eu não coloco o plano de ação, é um pouco mais difícil dessa meta ser realizada, e eu tô falando por experiência própria, porque essas duas metas que eu fiz foram duas metas pessoais e eu não estabeleci um plano de ação. Então, o plano de ação é extremamente importante na clareza dos seus objetivos, porque se você tem um plano de ação, você sabe por onde começar. Então, só escrever muitas vezes não funciona se você não tem uma clareza no objetivo e o plano de ação. A maioria das pessoas no início do ano, elas fazem metas, sejam elas mentalmente, muitas vezes as pessoas não precisam escrever, mas elas têm um objetivo. Por exemplo, muitas pessoas no início do ano, elas prometem a si mesmo que querem aprender um segundo idioma, e na maioria das vezes é o inglês, né? E aí elas não traçam um objetivo, né? Às vezes elas falam, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma escola de inglês. Mas se você traçar o objetivo, um objetivo simples, como por exemplo, todos os dias eu vou por pelo menos uma hora estudar no YouTube, ou eu vou naquele, sabe aquele aplicativo Duolingo? Uma hora por dia eu vou ficar no Duolingo tentando treinar ali o meu inglês e tentar absorver. Às vezes não precisa a gente estabelecer uma meta gigantesca, né? É bom, mas eu acredito que as metas pequenininhas com mais objetivos, elas funcionam melhor, pelo menos pra mim. Um outro exemplo que é bem comum é as pessoas fazerem planos para fazer uma viagem, né? Seja uma viagem internacional ou não. E aí elas não fazem um plano objetivo, né? Então, quanto que eu tenho que economizar para que eu possa fazer essa viagem? Mas nesse caso, a gente precisa ser realista e honesto com as nossas possibilidades. Claro, gente, as possibilidades são infinitas, mas quando se trata de objetivo, a gente precisa conhecer a nossa realidade. Então, de repente, fazer a sua viagem dos sonhos vai demandar mais tempo para você, caso você não tenha aí um financeiro disponível nesse momento, mas as metas vão te ajudar a alcançar esse objetivo mais rapidamente. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem internacional ou nacional, enfim, o que eu preciso fazer agora que vai me fazer ficar mais perto da realização desse objetivo? Como, por exemplo, economizar. Então, o que eu posso tirar
aqui, o que eu posso deixar de comprar, que eu posso agora usar esse dinheiro para guardar, fazer uma poupança, nem que seja pequenininha, para que eu possa alcançar o meu objetivo, né? Então tudo isso você tem que pensar na sua realidade, né? Que sacrifício que você vai fazer, o que você vai deixar de comprar, para que você possa ali juntar de pouquinho em pouquinho, e depois de um tempo você já vai ter ali o dinheiro que você precisa para viajar, né? Então, planejamento. Se você conseguir planejar, se você for inteligente o suficiente e paciente na realização dos teus objetivos, se você consegue planejar, você realmente consegue tudo que você quiser. Aqui no YouTube eu tenho um vídeo que eu conto sobre como eu cocriei a minha casa, e foi muito planejado, gente, foi muito planejado. Poderia dar errado, né, mas eu consegui juntar, nós conseguimos juntar todo o dinheiro que foi necessário pra gente conseguir dar entrada na nossa casa, e hoje a gente tem a nossa casa. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque pra mim aqui nos Estados Unidos foi uma das maiores realizações pra mim e pra minha família. Se você quiser, você dá uma olhadinha lá nesse vídeo, o nome do vídeo é Como Cocriei a Minha Casa, e eu conto lá detalhadamente como eu cocriei a minha casa, e pra mim é motivo de muito orgulho mesmo, porque eu vi que traçar as metas para alcançar os objetivos realmente funciona se você tiver dedicação. Primeiro você precisa de algo que é extremamente importante. Você precisa de disciplina. Porque quando você é uma pessoa disciplinada, você consegue tudo o que você quer. A disciplina te leva a patamares assim nunca conhecidos, sabe? Porque se você é uma pessoa disciplinada e você consegue fazer todo dia, nem que seja um pouquinho, você chega lá. Esse vídeo é mais para te motivar, né? Mesmo que a gente está no meio do ano, você pode agora, hoje, traçar novas metas, sabe? E se você está disposto a ser paciente nessa jornada, porque eu acredito que essa questão de você ser disciplinado e você ter paciência é pra mim, assim, é essencial para que você consiga um objetivo, e é isso que eu tenho aprendido na minha vida. A minha estratégia, eu gosto muito de fazer metas mensais. Eu fiquei 45 dias sem Instagram. A primeira vez que eu fiquei, atualmente eu estou sem Instagram, mas a primeira vez que eu decidi sair das redes sociais foi exatamente para que eu pudesse pegar o tempo que eu gastava na rede social e investir em algo que pudesse me trazer benefícios. Poxa, agora eu vou ter mais tempo, porque querendo ou não, você gasta bastante tempo, né, na rede social, e é um tempo inútil, gente. Na maioria das vezes é um tempo gasto sem objetivo, sabe? Você perde tempo, é literalmente perca de tempo em algumas vezes. Eu não tô generalizando porque também tem muita coisa bacana na rede social. Então, nesses 45 dias que eu decidi ficar sem rede social, eu decidi que eu queria investir na atividade física, né? Eu nunca fui uma pessoa, assim, muito fã de ir pra academia e pegar peso. Isso sempre me deu muita preguiça. Eu não tenho muita força pra ficar indo pra academia, assim, mas eu ia por causa da saúde e tudo, mas eu precisava encontrar algo que eu gostasse e que eu pudesse ir por amor, sabe? Então, as duas metas nesses 45 dias foi praticar yoga todos os dias por 45 dias, nem que seja por 30 minutos. Eu consegui, gente, alcançar 45 dias fielmente, 1 hora no mínimo. E aí eu percebi que o meu corpo estava tão mais aberto para flexibilidade, para o próprio yoga em si, sabe? Às vezes eu me pegava no chão e não tava nem, já tinha feito a minha prática de manhã e eu sentia, meu corpo sentia mais vontade de movimentar. Algumas pessoas dizem que se você faz algo repetitivamente por pelo menos 21 dias, isso se torna um hábito. Eu acho que isso é verdade mesmo, porque depois de pelo menos 2 semanas eu vi que tava muito mais fácil, meu corpo tava muito mais aberto, eu tava com muito mais vontade de fazer exercício. E eu tive uma outra meta. Essa foi uma meta mais para saúde, né, para a saúde do meu corpo, e também como consequência você acaba ficando muito mais energético. Para mim o yoga ele funciona assim, ele me deixa muito energética porque eu gosto muito de trabalhar com o meu corpo, eu gosto muito de ver o meu corpo se movimentando. Eu acho que não é nem sobre flexibilidade, mas é sobre você conhecer o seu corpo e ver como o seu corpo é incrível, sabe? E nesses 45 dias eu fui muito bem, eu fiquei impressionada como o nosso corpo muda, sabe? Como eu me tornei mais flexível e mais disciplinada. Então, o segundo objetivo que eu estabeleci
com os meus 45 dias sem Instagram foi não comer nada que contém glúten, né? E é bem difícil, gente, porque eu amo um pãozinho. Um pãozinho é muito gostoso. Mas eu queria muito ver como que o meu corpo funcionava sem o glúten. E nesses 45 dias eu caí assim umas 4 vezes. Eu comi sim o danado do pãozinho, mas eu também não me puni. No outro dia eu tava forte de novo e falei, ok, eu comi, mas eu vou continuar com a minha meta, eu não vou desanimar, mesmo que eu comi um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu acredito que foram 4 dias que eu anotei. E eu vi que pra mim teve muito benefício, especialmente para o meu corpo físico mesmo, sabe? E então, o que essa ideia me traz? Eu tiro algo, mas algo que parece bom para mim, mas eu acrescento algo que vai ser muito melhor, né? E essa lição que eu tive quando eu estabeleci uma meta que não estava planejada lá no início do ano, eu vi que muitas das vezes o planejamento mensal ele é até mais interessante do que o planejamento anual. Né? E aí eu vi que eu trabalho muito melhor e eu funciono muito melhor com planejamentos mensais. E aí tem sido assim a minha vida. Eu tenho planejado, quando chega um novo mês, eu tenho um planejamento, às vezes é o mesmo do mês passado. Eu acho que eu consigo fazer isso mais facilmente quando é mensal, né? Eu tenho agora metas para julho que são as mesmas metas de junho, mas eu acabo adaptando para que elas sejam um pouco melhores do que em junho. Por exemplo, se em junho eu planejei reduzir os meus gastos, eu posso em julho continuar com essa meta, mas eu posso melhorar essa meta. Eu vou ver em junho o que foi que eu fiz que não tive tanto sucesso em relação ao planejamento de diminuir os gastos e vou colocar em prática em julho, entendeu? Então, pra mim, dessa forma tá funcionando assim muito melhor. Muito melhor. E eu gosto muito, sabe, do início do mês. Eu acho que a energia do primeiro dia do mês, pra mim, é encantadora, porque é mais uma oportunidade, sabe, de você começar. E se você não foi bem no mês passado, você pode ir bem nesse mês, no próximo mês. E aí, nesse momento, você pode estar pensando, mas eu já tenho o meu tempo extremamente preenchido. Eu trabalho o dia todo, quando eu chego em casa eu tenho que cuidar da casa, enfim, tem várias possibilidades que você pode estar pensando agora que estabelecer metas não é pra você. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que encontrar tempo. É assim que eu tenho observado na minha vida. Você precisa ter a força e a disciplina de fazer acontecer. Se você não quer uma meta assim mais específica, que tal mudar em você, sabe? Comportamentos, por exemplo. É uma coisa que eu tenho estudado muito a minha própria vida, sabe? Os comportamentos repetitivos. E isso é tão importante, sabe, gente? Isso é tão importante, porque a gente precisa se autoconhecer. Então, essa questão do autoconhecimento tem sido muito presente na minha vida e eu até me emociono, assim, porque se autoconhecer é muito lindo, sabe? Quando você olha pra si e você reconhece que alguma coisa na sua vida precisa ser mudado, como alguns comportamentos repetitivos que te causam negatividade, né? E isso eu tenho trabalhado muito em mim nos últimos anos e tem sido lindo, sabe? Na minha própria vida e fazer metas para que eu não repita alguns comportamentos que me causam sensações negativas. Essa semana eu tinha estabelecido o meu dia inteiro, eu acordei cedo, eu tô agora num processo de acordar mais cedo e pra ver se eu consigo cumprir tudo que eu quero, assim, planejado pro dia. Eu gosto muito de planejar o meu dia também. E essa semana eu acordei e eu ia pra uma aula de yoga, eu tava indo pra uma aula de yoga de manhã, então eu fiz várias coisas de manhã, eu preparei a minha comida do dia, deixei tudo bonitinho, arrumadinho e saí. Quando eu tava no carro, eu entrei no carro e eu recebi uma mensagem e essa mensagem me chocou, assim, de uma forma. Na mesma hora, eu pensei, eu não queria mais ir, eu fiquei com aquela sensação, tipo, foi tão chato aquilo que me desequilibrou um pouco, sabe? Mas como eu tô no processo de autoconhecimento, eu falei pra mim mesma, eu tô chateada agora, mas eu não posso deixar com que isso estrague os meus planos, né? Então, eu só desliguei o celular, fui pro meu yoga, porque eu já tinha planejado fazer isso, né? Então, eu fui pro meu yoga e depois que eu fui pro yoga, gente, eu coloquei tanta força nessa aula, porque essa situação me deixou
intrigada e realmente me trouxe raiva. E eu descontei toda essa raiva lá naquele exercício. No outro dia eu tava com os braços tudo doídos, assim, sabe? Meu braço já tá assim, dolorido, porque eu tô fazendo com muita força. E eu fiquei bem dolorida, mas eu vi que o fato de eu ter escolhido não, sabe, não responder nada e relaxar a minha mente e cumprir o que estava planejado pro meu dia, mudou todo o contexto, sabe? Porque depois do yoga eu já tava bem melhor e aquele problema, a resolução daquele problema foi muito mais fácil, sabe? Então, isso é autoconhecimento, sabe? Quando você escolhe reagir diferente ao que acontece com você, né? Então, meu convite hoje é, de repente, se você não quer traçar uma meta como uma viagem, como comprar uma casa, comprar um carro, que tal você experimentar mudar alguns comportamentos em você mesma, sabe? Não tem preço, gente, nada paga. Você terminar o ano e você dizer, olha, esse ano eu aprendi a olhar pra mim, eu aprendi a lidar com os meus comportamentos e a melhorar como eu lido com as pessoas, como eu lido comigo mesma. E isso, gente, é assim impagável. Eu posso afirmar para vocês que é muito lindo quando você começa a ver que quando você se conhece e você determina que você vai reagir diferente às maneiras como você reagia antes, mas pro teu bem maior. É lindo, sabe, gente? É lindo, assim. Hoje eu queria muito motivar você a escolher, sabe, o que você gostaria de realizar, que objetivo você gostaria de realizar e o que te impede de começar mesmo que a gente está no meio do mês, né? Não importa. Eu acho que todo dia a gente tem uma oportunidade de recomeçar, né? Isso não é clichê, é realmente real, né? Eu sei por mim porque eu tenho olhado para mim de uma forma muito mais gentil, sabe? E visto que realizar é muito bom, né? Coisas materiais é incrível e meio que energiza a gente. Eu tenho muitas metas ainda e objetivos para alcançar, mas quando se trata em autoconhecimento, assim, enche os meus olhos, sabe? Eu sinto que enche os meus olhos e o meu coração quando eu decido mudar em mim o que fazia com que eu não tivesse um comportamento legal, sabe, no final do dia. Como por exemplo, e quando aconteceu isso essa semana e no final do meu dia eu tava bem, eu falei, nossa, eu consegui fazer com que esse acontecimento não mudasse, sabe, os meus planos e não trouxesse raiva pro meu coração. Ele trouxe momentaneamente, mas ali, por causa do meu autoconhecimento, eu soube lidar com ele de uma forma positiva e resolver, porque o comportamento do outro, né, o que o outro causa a você não pode te atingir de tal maneira que acabe com o seu dia, acabe com teus planos, né? Isso não é justo com você. Então, quando eu decido não, sabe, não me magoar, quando eu decido não ficar com raiva com o comportamento do outro, é autoconhecimento puro, sabe? Eu tô escolhendo a mim. Tô escolhendo o meu bem-estar. E o convite que eu te faço hoje é, de repente, quando terminar esse vídeo, você pensar qual sentimento você vai querer ter lá em dezembro, lá no último dia de dezembro de 2022, que você vai olhar para o ano de 2022 e você vai dizer, poxa, eu consegui, poxa, eu estabeleci a meta tal e eu consegui, sabe? Sabe quando você tem orgulho, quando termina o ano e você vê que você fez algo? Né? E como eu falei, não precisa ser uma conquista de algo grande, porque às vezes algo grande demanda tempo mesmo, mas de repente você olhar para si, né, e mudar alguns comportamentos na sua vida e você, no final do ano, você vai olhar e dizer, nossa, 2022 valeu a pena, porque eu sou diferente, eu sou muito melhor comigo e com as pessoas. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo que tem um pouco a ver com esse assunto de hoje que eu gravei, que ele fala um pouco sobre não desistir, o poder de não desistir, né? Ninguém pode vencer aquele que nunca desiste. Eu coloquei bem na capa do vídeo. E para que você possa continuar aí com essa linha de pensamento e traçar suas metas e não desistir, especialmente de você. E lembrar que você é a pessoa mais importante desse mundo. Então, fazer por você é o maior investimento que você pode dar a você mesmo. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!